Olá, meu nome é Danilo Luiz, eu estou com meu colega Gabriel Reis Jesus e nós iremos apresentar nosso trabalho, que é sobre pandemias e epidemias ao decorrer da história. E nosso trabalho está sendo auxiliado pela professora Michele Lima da Silva, que é nossa professora de História da nossa instituição, que no caso é o Senec Portal do Sol. Nós temos o índice, onde temos nossos assuntos, e eu vou começar falando um pouquinho da introdução. A introdução é esse momento que eu e Danilo estamos falando, e nós vamos apresentar os problemas de uma pandemia ou uma endemia. Os problemas que nós podemos ter de saúde por causa das doenças, ou também como nossos problemas pessoais, como de relações, ou como também relações interpessoais com nós mesmos, como alguns problemas que a gente pode acabar desenvolvendo dentro de um contexto pandêmico ou endêmico, como depressão no mais forte dos casos, nos piores dos casos, ou uma ansiedade. Nós podemos ficar ansiosos por causa que nós estamos sozinhos, trancados, e isso pode causar grandes problemas. Agora vamos falar sobre etapas de um surto, que um surto é quando a doença atinge um nível mediano, bem pequeno, na verdade, de infecções. Agora eu vou falar da primeira etapa dele, que ele atinge até 5. A primeira etapa que é o planejamento para o trabalho de campo, que é basicamente a OMS planejando para trabalhar assim na doença, que se dá para ter como gatilho isso daí e levar até o ponto 2, que é a definição de caso e investigação de campo, que depois do planejamento vem a investigação. E agora a Gabriel, da etapa 3 até a 6, irá falar sobre as etapas. Da etapa 3 até a 5, que já vem desse ponto de ignição que Danilo falou para a gente tem a terceira etapa, que é o processo dos dados investigados pela OMS, que já vai dando um ponto até a quarta etapa, que a quarta etapa seria o implantamento das medidas de controle e prevenção, para que a doença não se alastre mais do que ela está, que o surto não cresça mais e vire uma pandemia, uma endemia ou uma pandemia. E o que já inclui as medidas de prevenção, como nós estamos passando hoje no Covid-19. Uma das medidas de prevenção é o método de distanciamento, é o uso de máscara, é álcool em gel, e também uma medida de prevenção, outra medida de prevenção é a vacinação, que eles implantam uma forma muito mais fraca do Covid-19 em nós, para que nossos anticorpos possam começar a combater essa doença, para que nós não peguemos, para quando nós pegarmos seja uma forma muito mais fraca, uma forma muito mais diminuída dessa doença. E o que já dá também um ponto da nossa última etapa, a quinta etapa, que é o encerramento, o concluimento da investigação. Mesmo que seja a última etapa, não é a última coisa que ocorre em uma pandemia, uma endemia ou um surto. Essa última etapa é o encerramento e o concluimento da investigação. A investigação acaba, mas o surto, a pandemia ou a endemia não acaba. O que nós corremos hoje, como a OMS já acabou o controle e a medida de prevenção, como já dado desde o início da pandemia, e que agora nós estamos acabando com o encerramento e o concluimento da investigação da OMS, e que mais à frente, depois disso, nós teremos uma cura do Covid-19, uma vacina melhorada para a Covid-19. Agora vamos falar sobre a epidemia, que é quando um surto toma uma medida, ele se torna bem mais radical do que ele era para ser, quando ele infecciona mais pessoas e atinge uma área geográfica bem maior. E agora o meu colega Gabriel vai falar sobre a varíola. Um exemplo dessas epidemias é a varíola, que ocorreram grandes surtos e mais à frente veio se tornar uma grande epidemia que matou milhões de pessoas, que estudiosos veem a cerca de 300 a 500 milhões de pessoas. Mas não é porque era uma doença totalmente mortal, mas porque ela durou um longo período de tempo, que foi de 10.000 antes de Cristo, mais ou menos calculado pelos estudiosos, pode claramente estar errado por ter uma longa distância do tempo que nós vivemos hoje, até 1980 depois de Cristo. Foi quando finalizaram de vez a doença, mas raramente nós podemos encontrar
alguém que esteja infectado por essa doença varíola que veio do centro da África, ou do oeste da África, ou da Ásia, que os estudiosos não calcularam certamente de onde veio, e que também possivelmente veio de uma das bactérias do vírus do camelo. Agora, como segundo exemplo de epidemia, eu falei sobre a peste de Atenas. Que a peste de Atenas, ela não é uma doença em específico, ela é o nome do fenômeno dado que ocorreu através da doença. Que a doença não sabe ao certo o que era, tem muitas teorias que dizem que podiam ser varíola ou febre tifoide e etc. Ela era bem mortal, matando cerca de um terço da população ateniense da época, que era cerca de 70 mil pessoas, mais ou menos. Ela ocorreu há 430 anos antes de Cristo até uns 427 antes de Cristo também. Ela era altamente infecciosa e, por isso, acabou matando esse tanto da população. E agora, como terceiro exemplo, meu colega irá falar sobre a febre amarela. A febre amarela é uma das doenças que está muito presente nos nossos dias de hoje, por causa do gasto de águas, e que águas ficam paradas onde o mosquito que dá essa doença é o Aedes aegypti, que também transmite outras doenças, que principalmente presente no Brasil, a febre amarela atinge não só os humanos, mas também como os macacos. E ao total de seres vivos humanos, matou cerca de 30 mil pessoas desde 1980 até os dias de hoje. Nós temos a vacina que nós tomamos de anos em anos. Agora, vamos falar sobre pandemias. E o que diferencia pandemias de epidemias são que elas atingem um nível geográfico maior, como nível geográfico bem extremo, para falar a verdade, como o globo terrestre, e também infeccionam muito mais pessoas do que o normal. A primeira pandemia aqui, como exemplo, é a peste negra, que foi uma das maiores da história e que mudou o rumo histórico europeu de uma forma extraordinária. Ela matou cerca de 65 a 200 milhões de pessoas e durou desde 1346 d.C. até 1352. A doença em si atingiu toda a Eurásia, que era basicamente a Europa e a Ásia. Ela veio mais ou menos da Ásia Ocidental ou Ásia Central, vindo fazendo a Rota da Seda, atingindo a Crimênia. E de lá ela veio através de pulgas nos ratos, assim, passando para as pessoas e, consequentemente, infectando todo o continente. A seguir, nós temos a cólera, que é uma doença muito presente até os dias de hoje, mesmo que o primeiro caso da doença, que é assim nomeada cólera, tenha sido em 1817, e que ela está muito presente no dia de hoje, porque a forma de proliferação dela é muito simples, e por isso que nós devemos tomar muito cuidado ao ingerir alimentos ou bebidas que podem estar contaminados pela cólera, que vem da bactéria Vibrio cholerae. E desde 1817 até os dias de hoje, estimam-se que mais ou menos 50 mil mortes tenham ocorrido. Mesmo que não seja um número tão espantoso, esse é o último dado do surto que houve em 2017. Agora nós vamos falar sobre a AIDS, que ela em específico se origina do vírus HIV, que ele é bem peculiar. Ele não foca em te causar uma infecção em específico, mas ele fica dentro do seu corpo se desenvolvendo por cerca de 10 anos. E nesse tempo, ou até depois dele, ele vai destruindo células importantes para a proteção do seu corpo. Assim, podendo causar uma infecção grave, você podendo pegar uma infecção grave, ou qualquer outra infecção medíocre. Essa doença já infectou cerca de 67,5 milhões de pessoas, aí pessoas que já morreram com ela foram cerca de 34,7 milhões de pessoas, desde 1970, que é quando surgiu a doença. E ela nos assola até o dia de hoje. Agora nós falamos sobre um caso bem peculiar, que foi uma das únicas, ou se não a única, epidemia virtual já criada, que foi no jogo World of Warcraft, que meu amigo Gabriel Jesus vai entrar em detalhes agora. World of Warcraft é um jogo de MMORPG
que o objetivo dos jogadores é concluir missões e matar alguns bichos. E em uma dessas atualizações que o desenvolvedor fez, colocou um novo chefe final do jogo, que ele basicamente envenenava os jogadores. Mas os desenvolvedores, ao colocarem esse chefe, ele, em vez de matar só o que estava na área, eles infeccionavam os que estavam na área, e se eles saíssem de lá, eles iam espalhar para todos. E isso acabou corrompendo todo o jogo, que na verdade foi um erro de programação, que foi consertado logo depois disso e ocorreu em 13 de setembro de 2005. Sim. Já. Agora, aqui estão nossos objetivos do trabalho, que são dois, mais ou menos, que é alertar sobre o risco das doenças contagiosas, que já existiram várias ao redor da nossa história, que é mais ou menos ensinar sobre elas e falar o quanto elas são contagiosas, e qualquer doença básica assim pode sofrer algum tipo de mutação e se tornar uma doença a nível pandêmico, mas isso é bem provável que aconteça. Agora, e o nosso outro tópico de objetivo é alertar para cuidar das relações pessoais em seus tempos de confinamento, que no caso são as quarentenas atuais, que como as pessoas não podem entrar em contato uma com a outra, acabam, contato físico no caso, elas acabam adquirindo problemas psicológicos por conta da solidão e etc. Assim quebrando a rotina das pessoas e as deixando improdutivas. Um dos problemas que foi apresentado durante o projeto do nosso trabalho feito foi, como o Danilo falou aí, a falta de contato das pessoas, que a gente esteve falando aí mais ou menos por meio das pandemias como ocorreu, e que nós perdemos os contatos com as pessoas, que pode causar ansiedade na gente, ou até em casos muito graves, depressão. E um outro problema é o contágio das doenças, que nós devemos estar nos prevenindo e estar nos protegendo. Essa é a resolução para os problemas apresentados no texto. Essa é a nossa equipe responsável pelo trabalho, que é composta pela nossa professora, como eu já havia dito, professora Michele Lima, nosso professor de História, por mim, Danilo Luiz, e por meu colega de escola, Gabriel Rei Jesus. E nosso objetivo de trabalho, como já foi citado, são aqueles que alertam sobre relações e etc. E os problemas, como o meu colega já havia dito. Aqui agora está assuntos que nós usamos para o trabalho, como a revista Galileu, o Butantan, o Mundo da Educação, periódicos e o Cielo. São sites consideravelmente já usados por várias pessoas como fonte de pesquisa. E já. Como um método utilizado para a gente fazer esse projeto, nosso trabalho, nós usamos via internet o método de pesquisa, entre internet e livros, e também artigos direto do Estado. Esse é o fim do nosso trabalho. Obrigado pela atenção até agora e por nos deixar apresentar todas as ideias do nosso projeto. Muito obrigado e é isso. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite.